Para aqueles que, em alguma medida, acompanharam o Retiro dos Jovens, o tema, a expressão síntese que foi utilizada para resumir a proposta foi mentes renovadas produzem vidas transformadas. E eu vinha meditando sobre esse assunto. E aí, irmãos, é o seguinte, já que eu não preguei para os jovens, eu vou pregar para a igreja. Porque vai jovem, vai adulto, vai todo mundo. Mas creio que esse assunto aqui pode nos ajudar muito. A questão que se coloca é o seguinte: discernimento. O que é discernir? Brevemente, quando a Bíblia fala em discernimento, ela se refere à maneira como você pensa, como você lê, obtém informações, analisa na sua cabeça e no seu coração, e como você reage, responde ao que você lê, vê, percebe, interage. É uma palavra bonita para isso aí, mentalidade é uma palavra comum, e uma palavra filosófica, que quer dizer a mesma coisa, é a cosmovisão. Eu quero explorar esse tema aqui nas Escrituras, e adianto que a Bíblia apresenta duas formas de pensar, duas maneiras de discernir. Uma, a Bíblia chama de homem natural, homem guiado pela alma. E a Bíblia vai dizer que esse homem, na verdade, tem um discernimento muito limitado. Em contrapartida, em oposição, a pessoa, ao homem espiritual, e a característica essencial é que essa pessoa pensa como Jesus, tem a mente de Cristo. Talvez a parte mais importante aqui da minha exposição será dissecar, em parte, como Jesus pensa, a mente de Cristo, para que nós sejamos iluminados e tenhamos o discernimento das coisas como Jesus tem. Eu me atrevi a inventar uma expressão que eu apelidei da régua do discernimento. É uma medida de avaliação e de pensamento com 3 partes. Vou falar disso na palavra. E vamos aplicar esse discernimento às situações reais. Muito bem, vamos então prosseguir aí, pode passar para o PowerPoint seguinte. Eu prefiro que deixe a luz acesa, tá? Mas pode passar aí. E o texto básico que nós vamos explorar, convido aí quem está com a Bíblia a abrir, é 1 Coríntios. Eu vou pescar alguns versículos do capítulo 1, vou ler com algum detalhe versículos do capítulo 2. Então, 1 Coríntios, capítulo 1. Começo aqui, versos 17 e 18. Porque Cristo enviou-me não mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os que somos salvos é o poder de Deus. Repare, irmãos, que aqui Paulo faz uma oposição. Paulo contrapõe, ele diz que não pregou com sabedoria humana, com entendimento humano. Paulo, quando pregou o evangelho, não foi guiado por inteligência, por sabedoria humana. Não que não tivesse. Era um homem estudado, era um homem formado, mas ele pregou apenas a cruz, porque a palavra da cruz é a sabedoria de Deus e é o poder de Deus. Está aqui no verso 18, para que a palavra da cruz, loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Então, nesse capítulo 1 e no capítulo 2 de 1 Coríntios, eu vou só pescar os versos-chave, você pode ler depois. Paulo expõe 2 maneiras de pensar, 2 maneiras de viver. Uma dispara, uma abre os canais para um poder redentor
curador e transformador. E no centro dessa palavra, dessa mensagem, está Cristo crucificado e a mente e o entendimento que vem a partir do Senhor Jesus. Convido ainda no capítulo 1 a pescarmos aqui os versos 23 e 24. 1 Coríntios 1, 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos queridos, aqui Paulo aprofunda o argumento. Nós pregamos Cristo crucificado. Irmãos, Cristo crucificado é a sabedoria de Deus, é o amor de Deus revelado, é o poder de Deus para libertar do pecado, para curar a enfermidade, para ressuscitar o morto e para dar a vida eterna. Esse é o primeiro ponto essencial. Há uma forma de pensar natural, humana, carnal, parece sábia, cheia de sabedoria humana, mas nega Cristo crucificado. Há uma outra forma de pensar, uma outra maneira de discernir. E nós vamos ler na sequência, no capítulo 2. Paulo chama de homem natural, de fato, o homem anímico, guiado pela alma, em oposição ao homem, a pessoa espiritual. E a palavra da cruz distingue um do outro. A palavra da cruz é um ponto essencial de discernimento para o homem espiritual. Cristo crucificado é um ponto de divergência, de escândalo, de rejeição, de crítica, de toda forma de rejeição do homem natural. Agora sim, vamos ao capítulo 2, onde Paulo literalmente fala de uma pessoa que não consegue discernir porque é apenas guiado pela sua alma, em contrapartida à pessoa que discerne tudo. Eu vou pescar os versículos finais, mas quem sabe vou recuperar alguns pontos do que vem antes. Vamos aqui aos versículos 14 a 16, do final do capítulo 2, 2 Coríntios 2, 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Queridos, o verso 14 e o verso 15 resumem duas maneiras diferentes de pensar e de discernir. No versículo 14, Paulo diz que o homem natural, o homem aqui guiado pela sua alma, guiado pelos seus instintos, é o homem sem Deus. Literalmente, que traduziu como natural, é porque é uma palavra complicada em português, seria o homem anímico. Que palavra é essa, Horácio? Anímico, está querendo dar um de sabidão? Não. Anímico é guiado pela alma, é comandado pela alma. Tanto é que a palavra aqui seria psíquico, o homem psíquico, guiado pela sua alma, a sua psique. Ele não discerne, sabe por quê? Porque ele rejeita Cristo crucificado. E Cristo crucificado, irmãos, é um dos pontos essenciais que revelam a mente de Deus. Cristo crucificado revela a mente de Cristo, revela o projeto de Deus, e que o homem natural, sem o Espírito Santo, não entende nada. E eu quero afirmar aqui tranquilamente que as pessoas mais estudadas, mais sábias, em qualquer e todas as áreas do conhecimento humano, se rejeitam Cristo crucificado, eles não conseguem discernir nada. Nada.
Você quer entender o que está acontecendo hoje? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que pode envolver o resto do mundo? Você pode olhar para a situação do mundo, você pode olhar para a Covid, pandemia, você pode olhar para as situações reais do dia a dia, e você tem duas possíveis maneiras de discernir. Na verdade, uma é cegueira, é só a interpretação do homem natural. É só a leitura a partir, é o homem lendo o homem tentando resolver suas coisas. Sabe por que está tendo guerra lá na Ucrânia? Sabe por que está tendo guerra lá entre a Rússia e outros lugares também? Sabe por quê? Porque o homem é pecador. Quantas guerras já houve, quantas haverão? Você explica um, explica outro, o homem natural fica doidinho, arrumando explicação econômica, explicação política, explicação sei lá do quê. Mas, irmãos, quem entende Cristo crucificado, entende por que tem guerra. E eu vou explicar. Se o homem não fosse pecador, precisava Jesus morrer na cruz? A resposta é óbvia. Jesus morreu na cruz porque toda a humanidade, de todos os países, de todo o povo, raça, tribo, língua e nação, é pecador e é responsável pelo pecado. Por que que depois de milhares de anos de história não houve o tal do progresso civilizatório e os homens passassem a resolver suas diferenças pela diplomacia? Ainda recorre ao canhão. Sabe por quê? Olhe para Cristo crucificado. Jesus teve que morrer na cruz porque russo é pecador, ucraniano é pecador, brasileiro é pecador, americano é pecador, sueco é pecador. Cristo crucificado me ilumina e eu olho e eu entendo, porque está todo mundo dominado pelo pecado, por mais educado, por mais elaborado, por mais título de doutorado que tenha, se não se arrependeu, ainda é um homem natural que não entende nada. Não discerne nada. A explicação para os males da humanidade não está na academia, não está no debate político, não está no debate sociológico. Olhe para a cruz do Calvário. O meu Senhor, o seu Senhor, foi crucificado porque todos pecaram e eu também. E fomos destituídos da glória de Deus. Percebe como é diferente? Na essência do homem espiritual, ele compreende a cruz do Calvário. Cristo crucificado. Agora, quando você lê o noticiário, comece a perceber tantas e quantas vezes ali que há negações sutis ou não tão sutis da cruz do Calvário. Toda vez que você lê qualquer artigo ou análise que tira do ser humano a sua culpa e responsabilidade pelos seus erros e pecados, mas tem que ver que essa minoria, que aquela minoria é explorada, é isso, é aquilo. Irmãos, isso são conversas sutis que, no fundo, querem dizer assim, não, mas essa pessoa não é culpada. Não, mas esse grupo aqui, não. Nasceu assim. Irmão, minha irmã, especialmente meus jovens. Tenha o discernimento da pessoa espiritual, que no cerne dele está Cristo crucificado. Adianto que Cristo crucificado é a primeira princípio essencial de discernimento que compõe o que eu apelidei aqui de a régua do discernimento. Você quer entender melhor uma e outra forma de discernir? Você pode ler Tiago 4, 13 a 17 e vai descobrir ali duas maneiras de discernir. Vamos lá, Tiago 4. O Tiagão é gente boa, ele manda bem, viu? Ele não alivia, não. Ele fala mesmo na lata. Tiago 4. Deixa eu só ver se eu acertei aqui.
Não, errei a referência. É Tiago 2. 3, é Tiago 3, perdão. Tiago 3, 3 a 17. Está errado aí no PowerPoint. A culpa é do digitador, que fui eu mesmo. A culpa é do digitador, que nesse caso fui eu mesmo. É Tiago 3, 3 a 17. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Atenção, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, anímica e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Queridos irmãos, aqui Tiago opõe duas sabedorias. Uma, que não é do alto, ele diz que ela é terrena, ela é anímica, ela é aqui traduzida como animal, na verdade é psíquica, é comandada pela alma e é diabólica. Característica dessa forma de discernir. Sabedoria tem a ver com discernimento. Sabedoria é como você lê, interpreta e avalia e julga as coisas. Sabedoria é quase sinônimo de discernimento. Então, tem gente que vê maldade em tudo, sabe por quê? Porque é mal. Tem gente que tudo que olha só vê coisa ruim e tal. Não estou dizendo que não tem coisa ruim, mas essa pessoa ela já olha a partir do que ela tem no coração. Característica do discernimento e da sabedoria humana. É briguenta, é partidarista, falaciosa, é enganosa, mas fala aqui, onde tem essa sabedoria, aí a perturbação, a confusão, espírito contencioso. Vamos traduzir isso, espírito contencioso, sabe o que quer dizer o quê? Partidarismo e briga. Então eu olho lá para a guerra e eu vejo um lado ucraniano e o lado russo. Aí eu já tomo um lado e já começo a brigar, uma briga que não é a minha. Aí vem outro e cria outro partidarismo, fala lá que as pessoas que têm a pele de uma cor e os que têm a pele de outra cor, já cria uma briga, um partidarismo, e está ali já a briga armada. E eu podia prosseguir nesse exemplo. Tem uns que seguem uma linha de pensamento político e outros seguem outro, já está a briga armada e já o pau quebrando. Irmãos, são maneiras de discernimento carnais, humanas, diabólicas. Parece muito sábio. Não, você tem que entender, porque o conflito dos interesses e as classes, não sei o que e tal, não é bonito o discurso? Você se sente tão sabidão, né? Assim, veja bem, porque os interesses econômicos e tal. Discernimento humano. Cego. Não sabe nada. Você quer discernir espiritualmente? Princípio número 1 de discernimento espiritual. Cristo crucificado, e eu vou detalhar isso. Pode passar aí? O que importa então é discernir espiritualmente, ter a mente de Cristo. E eu quero apontar aqui três princípios que representam a essência da mente de Cristo, da maneira que Jesus pensar e que devem comandar o nosso discernimento. O primeiro princípio, eu já mencionei, quero explorar com mais detalhe, é Cristo crucificado. E se ele foi crucificado, é porque o homem é pecador. E onde eu quero chegar com isso? Não aceite teoria nem filosofia que relativize o pecado, o certo e o errado. Tem muita análise psicológica, antropológica e sociológica que quer retirar a culpa do homem. A culpa é da sociedade, a culpa é do sistema. Aliás, esse tal de sistema é o cão, viu? Porque toda a culpa é do sistema. Se um dia eu achar esse tal do sistema, eu vou amaldiçoar ele.
Que o troço culpado é o tal do sistema, né? A culpa que o sistema é isso, é aquilo. Querido, isso é linguagem que tem aparência de sabedoria humana, mas que não discerne nada. A sociedade é injusta, sabe por quê? Porque nós somos pecadores injustos. Tem guerra entre as nações e outras vão ter e terão, por quê? Porque nós somos caídos, egoístas e queremos dominar. Por isso que tem guerra. Mas a política, a economia, a ideologia, cara, acorda. Isso é sabedoria humana. A cruz do Calvário também aponta para coisas tremendamente boas. Um ser apenas espiritual pode ser crucificado? Que eu saiba, não. Tenta crucificar um anjo, eu acho que não vai dar certo. Ou mesmo um demônio. A cruz do Calvário também representa, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. A cruz do Calvário fala que há um Deus criador, amoroso, e há um Deus que se fez carne. Porque se Jesus não se fizesse carne, ele não poderia ser crucificado. Então a cruz do Calvário fala da minha miséria, do meu pecado, da minha culpa real diante de Deus, mas fala de um Deus amoroso, compassivo, misericordioso, que me amou de tal maneira, que se fez carne, se fez semelhante a mim. Eu não gosto quando alguns dizem que Deus se fez criatura. Essa expressão na minha cabeça não funciona. Deus é sempre criador. Ele se fez semelhante a nós, as criaturas. Mas ele sempre é Deus. Senão Cristo não seria crucificado se ele não viesse como homem de carne e osso. Irmãos, há várias filosofias e ideologias e propagandas que negam a culpa do homem, que negam a responsabilidade do homem e que negam a criação, negam o Criador. Há teologias espúrias que dizem que Jesus não era físico. Outros querem dizer que tem o Jesus da história, aí contam a história de Jesus toda atrapalhada, toda capenga, e há o Cristo da fé. Meu querido, quem foi crucificado no Calvário não foi um ser imaginário, não foi um símbolo, não foi um avatar, nem como é que é, o metaverso que estão inventando aí. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus de Nazaré, de carne e osso, e quando fincaram os pregos nas mãos dele, doeu. Era Jesus, homem de carne e osso. Cristo crucificado fala da graça de Deus. Mas bem, para que aceitemos a graça de Deus, precisamos reconhecer nossa miséria, saber que eu não dava conta, que eu merecia o inferno. Irmãos, é fácil dizer, mas consulta o teu coração, quanto de orgulho e justiça própria ainda estão resistindo lá dentro. Eu sou um pecador, mas um pecador assim, não tão pecador assim. Mas eu tenho uma história e tal, que eu não fiz tanta coisa errada. Quando eu olho para o outro, ou é somente pela graça, ou não é. Ou é mérito humano. A cruz do Calvário gera rejeição porque ela acaba com a glória humana. Ela acaba com o orgulho humano. Ela acaba com a sabedoria humana. Que a sabedoria humana não ia salvar ninguém. Paulo diz lá no texto que eu resumidamente comentei. E já comentei que Cristo crucificado fala do amor do Pai. Vamos aplicar esse primeiro parte da regra do discernimento a Cristo crucificado. Vamos aplicar o noticiário ao que estudamos. Eu já vejo reportagens que dizem assim, que o cara, ou a mulher, sei lá, fez e aprontou e tal, mas você tem que ver que essa pessoa sofreu uma rejeição, que ela sofreu não sei o quê, que ela passou por tal coisa. No fundo, estão tentando dizer que essa pessoa não é culpada pelos seus pecados e erros. Estão criando maneiras de eximir a culpa, o
pecado e a responsabilidade. Se nós não somos responsáveis pelos nossos crimes e erros e pecados, Cristo não teria que ter morrido na cruz. Toda ideologia, teologia, filosofia, antropologia, qualquer logia que se inventar, que tente diminuir ou eximir a culpa nossa. Se tem guerra, irmãos, é porque nós somos pecadores. Está indo contra Cristo crucificado, está dizendo que Jesus morreu à toa, porque afinal ninguém é culpado de nada. Eu já li coisas na universidade, quando eu estudei lá, sociologia e outras cadeiras lá, teorias que queriam dizer que o ser humano é completamente controlado e dominado pelo ambiente externo e, portanto, não é culpado de nada. Esse tipo de abordagem nega Cristo crucificado. Só que tem um pequeno detalhe. Volta aí o slide, por favor. Tem uma pequena diferença que eu coloquei no final. A maneira de pensar humana, natural, termina naquela seta azul embaixo. Nenhum poder redentor. Zero. Não há poder redentor, resgatador, curador, naquela maneira de pensar. Por que Suzy e outros foram curados? Porque estamos operando com a mentalidade, com o discernimento espiritual, de que Deus ama, que Deus é bom, que Deus faz, que Deus ouve, que há um Pai no céu, que sabe de tudo que eu preciso, e Ele me cuida de mim mais do que dos passarinhos. Essa forma de pensar dispara, abre canal para o poder de Deus. Irmão, você perceba que não está em discussão opinião, está em discussão se há um caminho de salvação, de redenção, de poder, de cura e de vida eterna em Cristo crucificado, ou se não, se é o ser humano que vai resolver esses problemas na ONU, que vai criar lindos mecanismos civilizatórios e que vai gerar a paz mundial. É o homem, pelo homem, para o homem. Esse é o discernimento natural que não tem nenhum poder de verdade. Pode voltar aí e pular para o outro. A segunda parte da regra do discernimento, aliás, vamos lá, tem que resumir. É o Criador. Gênesis 1, 27, confirmado por Jesus em Mateus 19, 4. Esse eu quero ler. Segunda parte da regra do discernimento. A primeira, Cristo crucificado. E eu podia varar a noite falando dela. Mas vamos falar da segunda parte da regra do discernimento. O Criador. Gênesis 1, 27. E esse texto foi literalmente confirmado por Jesus em Mateus 19, 4. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E vamos para Mateus 19, 4. Que alguns dizem, não, Jesus não ensinou sobre esse assunto. Ensinou o que é certo. E tudo que é diferente do certo é errado. Mateus 19, 4. Jesus falando sobre o divórcio, que não é meu tema, mas olha o que Jesus diz. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E se alguém é curioso da palavra original no hebraico e no grego, é macho e fêmea mesmo. A tradução de homem e mulher fica mais elegante e correta, nada errado. Macho e fêmea é mais literal. Outro princípio, outra parte da regra do discernimento. Fomos criados pelo nosso Criador, a sua imagem, macho e fêmea. E Jesus ensinou sobre isso, ensinou, porque eu acabei de ler o texto em que Jesus citou literalmente
literalmente, Gênesis 1, 27. Irmãos e irmãs, especialmente os jovens. Aí você lê no jornal, podia abrir aqui, não vou fazer isso não, mas uma página de notícia. Aí vai lá naquela parte das notícias das celebridades de entretenimento. Porque a fulaninha agora casou com a Beltraninha e começaram a nova vida. Olha, não sei quem, o casamento desse daí durou só um mês. E eles vão jogando sutilmente palavras e notícias que querem enfraquecer na sua mente, no seu coração, esse princípio do Deus Criador e que estabeleceu uma ordem na criação. Há um Criador. Você é o que o teu Criador te fez. A humanidade não é o que a academia diz que é. Horácio, a ciência. Me poupe. Eu conheço muita gente que está sem amígdala hoje, porque a ciência de antigamente dizia que a amígdala era um órgão evolutivo vestigial que não servia para nada e tiraram. Tem muita gente sem amígdala. Aí descobriram que servia para muita coisa. Foi mal. Mas a ciência arrancou as amígdalas de uma geração inteira. Aí, oração aqui na ciência, querido, ciência é humana, ciência é relativa, ciência erra, ciência acerta e erra. Às vezes acerta, às vezes erra. Então não me venha com essa nova religião do século XXI que estão inventando agora, que se chama o cientismo. Você crê na ciência ou não crê na ciência? Ora, bolas, eu sou um cara pragmático. Tem coisa da ciência que é boa e funciona, e tem coisa que não funciona, e erraram, e acertaram, sei lá se errou mais do que acertou. Esse juízo eu não tenho. Mas não me venha com esse argumento com ares de inteligência, a ciência diz. Ela já disse outra coisa, amanhã vai dizer outra. Está tudo errado? Não, mas também não está tudo certo. Então, segundo princípio da regra do discernimento, o Criador. A humanidade foi criada. Ela não surgiu do acaso nem por um processo evolutivo. Ela foi criada. Daí a sua dignidade. E Deus fez o que? Homem e mulher. E ponto. E Jesus concordou com isso. E a questão está resolvida. E pode arrumar argumento aí de qualquer filosofia que quiser. Em Jesus Cristo estão guardados, escondidos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está lá na carta de Paulo aos Colossenses. Nele, em Cristo, estão todos, absolutamente todos. Então, tudo que nega Cristo é ignorância e burrice. Pronto, falei, sem filtro. Jesus, me perdoe se eu exagerei. Aplique a régua do discernimento. Cristo crucificado pressupõe o homem pecador caído e culpado pelo seu pecado, mas também mostra um Deus amoroso e gracioso. Segundo é o Criador. Está aí. E a terceira parte da regra do discernimento, pode passar aí, é o seguinte: para quem vai a glória? Em João 17,4, Jesus veio glorificar o Pai. Em João 12,43, diz que muitos fariseus não creram em Jesus porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Romanos 1,25 fala da operação do erro grave, porque honraram mais a criatura do que o Criador e não deram glória ao Criador. Você quer discernir também? Aí não escapa quase nada. Meu filho, aí o tiroteio é cruel. Você está vendo um monte de coisa, pergunte. Vem cá, isso está glorificando a Deus ou glorificando o homem? O Espírito Santo veio glorificar Cristo. E Cristo veio glorificar o Pai. Então, quando algo só glorifica o ser humano, não passa na régua. Não passa. Eu te digo o seguinte: muito da cultura humana e da atividade humana não passa nesse critério. Está honrando a quem e glorificando a quem.
em muitas igrejas, e eu digo isso com temor e tremor, porque todos nós estamos sujeitos, às vezes, se mais honra as pessoas do que a Cristo. Está errado. É bem, preferir uns aos outros em honra, está certo. Ok, e pare aí. Mas a glória é do Senhor. A glória é do Senhor sempre, 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 sempre. Aí, para ilustrar isso, pode passar, eu trouxe uma imagem aqui, pode passar aí para o próximo slide, uma imagem do desenho de uma profecia. Vamos ver se a gente consegue mostrar lá. É baseada na profecia de Daniel, capítulo 2. Porque a informática, você vê, é sabedoria humana, tem hora que é rapidinho, tem hora que vai devagarzinho, né? Se passar a imagem, a gente comenta. É a estátua do sonho do rei e a pedra que representa Jesus. Então, a estátua representa toda a glória humana, todos os gloriosos reinos humanos. A pedra que Jesus vem acerta o pé da estátua, mas é interessante que Daniel 2 fala que a pedra, não tocada com as humanas, destrói os pés e vai destruindo a estátua na direção da cabeça. Vai destruindo todas as etapas anteriores e, no fim, a pedra cresce e enche a terra inteira. Olha aí, opa! É porque o pessoal está na tecnologia que manda o sinal lá para a NASA, para depois voltar para cá, deve ser isso. Irmãos, isso daí quer dizer o seguinte, essa estátua que o Nabucodonosor sonhou representa os reinos humanos e a glória humana. É o esplendor, é a beleza, é a riqueza, é a inteligência, é o conhecimento. O Império Babilônico era esplendoroso e rico. O Império Grego, se houve um império que cultivou o ser humano, foi o Império Grego. Os prazeres, as artes. Nunca houve um império tão antropocêntrico como o Império Grego. E Babilônia continua até hoje, Pérsia e Média continuam até hoje. A essência do Império Grego está mais viva do que nunca. Toda a exaltação do homem, da sua inteligência, da sua glória. Só que tem o seguinte, a pedra sem beleza, sem brilho é Jesus. E essa pedra está para voltar. Ela vai acertar a humanidade na época do reino do anticristo, que pode ser agora, mas tem um detalhe, ela tem um efeito para trás. Ela vai destruir tudo que o ser humano construiu para a sua própria honra e glória. Vai, literalmente, diz a Bíblia, ser reduzido a palha que o vento vai levar e vai ser esquecido. Todos os memoriais feitos para a glória dos homens serão reduzidos a pó. Todo o brilho dos prêmios, dos Oscars, das premiações, tudo isso vai virar pó, porque aquele que é a pedra, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e toda a glória é dele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, gostando ou não, que Jesus é o Senhor. Então, irmãos, esse é o destino da glória do homem. Não nos iludamos. Nem Putin, nem Xi Jinping, nem ninguém, quando essa pedra bater no planeta, tudo que era humano e glorificava o homem vai virar esquecimento. A história vai ser reescrita, mas não como os que estão inventando narrativas atrás de narrativas, todas mentirosas, querem. Muito bem. Eu me permiti, pode passar, de expor essas duas maneiras de pensar, essas duas maneiras de discernir. E eu proponho à igreja, em especial jovens, que peguem essa tripla régua do discernimento e apliquem ao que você lê, ao que você vê, às pessoas que você tem por referência. As tuas emoções
atrapalham o seu correto uso da régua. Tem uma pessoa que tem um pensamento que é contra as coisas de Deus e tal, mas eu gosto tanto dessa pessoa, ela tem um lado tão bonito, ela tem um discurso, sei lá. Se a pessoa a quem você admira não passa nesses 3 princípios, cuidado. Essa pessoa foi colocada aí para você pregar, para converter ou para te derrubar. 3 princípios: Cristo crucificado e as suas implicações. Homem pecador, caído, Deus amoroso e que mandou Cristo e é só a graça. Segundo princípio da régua, Deus criador, macho e fêmea. Terceiro princípio da régua, terceira medida, para quem está indo à glória. Se qualquer pessoa, situação, não passar em uma das 3 medidas, cuidado. Mas eu trago um alerta aqui. A nossa luta não é contra as pessoas. Eu aprendi isso muito com o Damião. Nossa luta não é contra carne e sangue. Você não está em guerra com as pessoas, nós estamos em guerra com o diabo e seus demônios. Então, as pessoas, amemos, tenhamos graça e misericórdia. Tá? Nossa guerra não é contra carne e sangue, a Bíblia diz. Faço questão de enfatizar isso. Agora, aplique essa régua. 3 pontos. Se passar nos 3, glória a Deus. É bom. Se ficar devendo em um, não odeie ninguém, mas não aceite aquilo. O mandamento é de amar, não é de odiar. E eu encomendei ao nosso setor criativo aqui da igreja para produzir a régua do discernimento para distribuir de graça, porque nós não vendemos essas coisas. Quem sabe teremos aí alguns alertas aí, pode passar. Alguns alertas, sutilezas do diabo. Passou em 2 dos 3. Se perder em um, perdeu em tudo. Eu duvido, mas vamos supor que você acha que não. Nesse aqui passou, mas esse aqui, a régua é integral. Casos sutis, o inimigo usa coisas de Deus para confundir a sua cabeça. Se Deus é bondoso e misericordioso, por que ele vai mandar o homem para o inferno? Essa pergunta quer jogar um pedaço da régua contra... Porque está dizendo, o homem é pecador, mas não é responsável. Para quê? Cuidado com as sutilezas e vigie suas emoções, porque nós abraçamos causas, nós nos apaixonamos por ideias, eu também, e muitas vezes as minhas emoções podem dificultar o meu discernimento, porque eu estou apegado a uma ideia, a uma causa, a um valor, talvez num certo contexto não era tão ruim. Então, exemplo de valores que podem confundir. Você se apaixonou pela justiça social. Parece muito bom, mas eu digo, menos, se apaixone por Jesus. Porque isso é uma ideia, e que pode ganhar caminhos e conotações que podem te atrapalhar. Você se apaixonou pela inteligência e a criatividade. São coisas bonitas. Também acho. Mas menos. Se apaixone pelo criador da criatividade e pelo doador da inteligência. Principalmente pessoas com quem você tem forte amizade e relacionamento. A princípio, isso é muito bom. Somos seres relacionais. Não fuja disso. Apenas saiba aplicar a régua. Essa querida professora ou professor é muito inteligente, muito jóia, mas espera aí. O que ele ensina é para glorificar o homem, não é para glorificar a Deus. Eu vou continuar amando, mas eu vou filtrar o que ela me diz. Entendeu? Tem um influenciador no YouTube, eu nunca assisti nenhum. Sabe quanto nome de quantos influenciadores eu conheço no YouTube? Nenhum. Nenhum. Eu quero conhecer quantos? Nenhum. Não estou interessado. Mas pode ser que você está. E pode haver influenciadores cristãos fazendo coisa boa, mas também pode haver outros que... Então aplique a regra.
Aplica a régua. Cristo crucificado e seus pressupostos. Deus Criador, imagem e semelhança, macho e fêmea. A glória está indo para quem? Eu tenho certeza que se você aplicar bem esses 3 princípios, você vai discernir a quase totalidade das coisas, se não a totalidade. Não estou propondo nada muito complicado, não. Mas quando você torcer com força demais pelo seu time, se alerte. O esporte pode ser um entretenimento, é até uma prática saudável. Mas há limites. Deve haver limites. Bom, nem sei que horas são, porque eu esqueci de pegar ali o meu relógio, mas enfim. Alguém me diz aí a hora? Oi? Eita, ultrapassei. Perdão aí que hoje foi assim na empolgação. Queridos, vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu vou pedir aos jovens aqui, podemos ficar de pé, que venham e distribuam a pão e o vinho. Enquanto isso, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 11, e ler as instruções de Paulo. E quem recebeu aí o PowerPoint, tem um deverzinho de casa que eu vou te explicar depois, se quiser. Mas isso é uma inovação, pregação com dever de casa. Quem sabe, né? É a escolinha. Aqui no final aí que eu mandei para todo mundo, tem 2 exemplos de uma menina e de um menino que tinham a mente de Cristo. E aí fica o desafio de você explicar isso. Como que aquela meninazinha, que era escrava da mulher do Naamã, tinha a mente de Cristo? E como que o meninozinho, que tinha os 5 pães e os 2 peixes na multiplicação, ele tinha a mente de Cristo? E eles tinham. Aí você peça a Deus revelação para entender por que e de que jeito eles tinham. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia nos faz olhar para possivelmente um dos principais pontos do discernimento, que é Cristo crucificado. Por nossa causa e por nós, pelo amor de Deus e pela graça de Deus. Então, assim que todos receberem, vamos dar graças e participar da ceia do Senhor. E anunciar a morte dele até que ele venha. Ou seja, ele ressuscitou e voltará. A pedra está chegando. A estátua que se prepare. A hora dela está próxima. Todos receberam? Falta alguém? Amém. Vamos orar então. Senhor, não temos palavras em linguagem humana suficientes para descrever a maravilha, a profundidade, o poder, a graça que vemos no Senhor quando olhamos para o Senhor crucificado. Temos em mãos, Senhor, o pão, que é o teu corpo partido, e o cálice, que fala da tua vida, do teu sangue derramado a nosso favor. Podemos apenas humildemente dizer: muito obrigado, Senhor.
Louvado seja o Senhor por tamanha graça, por tanta vida dada e multiplicada. Te damos graças, Senhor, e humildemente obedecemos o teu comando e tomamos do pão e do cálice, em teu nome e para a tua glória. Amém. Amém? Podemos participar.